Boa noite, pessoal, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Agradeço a Deus por mais um dia que Ele nos deu e que Ele, assim como tem derramado as suas bênçãos todos os dias nas nossas vidas, né? Quem de nós não podemos dizer que não fomos abençoados? Pois o sol nasceu, a gente levantou, nos colocamos sobre os nossos pés, nós tivemos o privilégio de poder adorar o Senhor, honrar teu santo nome, né? De pedir perdão por nossas falhas e enfim, mais um dia se passou, né? Mas hoje, meditando aqui na palavra do Senhor, nos capítulos 17, 18 e 19 de Jeremias, né? Estou fazendo o ano bíblico e meditando na palavra do Senhor aqui. E eu fico prestando atenção em como a palavra do Senhor toda a vida foi para salvar o seu povo. Mas toda a vida o povo se endurece e não dá ouvidos à palavra do Senhor. E essa é a razão de toda a desgraça que ocorreu, que acontece até hoje no mundo, né? Olha como a palavra do Senhor é clara, né? Capítulo 17, verso 5 de Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. O que eu tenho pregado aqui há muitos dias, né? Não confie em si mesmo, não confie em sua capacidade, não confie em sua sabedoria, não confie no seu irmão, no seu amigo. Antes, ore por eles, ore por você, peça direção a Deus, peça direção do Espírito Santo. Porque olha o que diz a palavra do Senhor: maldito o homem que confia no homem. Então, essa palavra está me dizendo que todos os homens são malditos? Não da maneira como você percebe aqui, mas todos nós caímos na maldição do pecado e estamos sobre as garras estamos nas garras do inimigo, tá? Por isso Jesus Cristo veio e nos dá hoje a oportunidade de salvação. Jesus, ele morreu por todos, irmãos, eu tenho pregado isso, mas todos os que nele creem. E se eu creio em Jesus, eu faço a sua vontade, eu guardo os seus mandamentos. Não tem como eu dizer que eu sou de Cristo, mas ando conforme a minha vontade, faço do jeito que eu quero. Não é assim, infelizmente. Vamos aqui no verso 6. Eu li o verso 5, né? Falou aqui do homem que confia no homem. Falou aqui do homem que confia em si mesmo. Falou aqui de pessoas que se apoiam nas suas riquezas, nos seus irmãos, né? E esses já estão perdidos. Mas aqui no verso 6, a palavra do Senhor vem dizendo, ele já falando daquele que confia no Senhor, né? Então, ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade. Aqui ainda segue para aquele que confia em si mesmo, que confia em coisas aqui deste mundo, tá? Então, vou ler de novo para não ficar confuso, tá? Verso 5. Assim diz o Senhor, quem está falando aqui é Deus, não é o irmão aqui não, tá? Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Como eu me aparto do Senhor? Quando eu decido fazer o que eu quero. E eu tenho cansado de dizer aqui, não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Porque Caim teve a sua oferta recusada pelo Senhor e a de Abel aceita.
porque Abel ofertou aquilo que o Senhor pediu, enquanto Caim ofereceu o que ele quis. Não é assim, né? Tem mais exemplos. Jonas, por exemplo. Deus falou para ele: Jonas, vai lá e prega em Nínive. Prega o arrependimento, senão eu vou destruir essa cidade. O que Jonas fez? Ele foi para um lado, vai para o lado que ele quis. E o que aconteceu? Jonas sobreveio sobre o barco que ele estava uma grande tempestade. E eles ali, nos costumes pagãos, lançaram sortes e para quem acha que o inimigo não tem poder e que o inimigo também não fala, irmãos, quando Deus quer, quando Deus manda, até o diabo obedece, tá? Então, lançaram Jonas no mar, ele foi engolido pelo grande peixe. A gente fala que é uma baleia, mas é um grande peixe, não fala que é uma baleia. E essa baleia joga. Aí lá dentro do grande peixe ele ficou por 3 dias. E ele ali dentro do grande peixe, ele ainda teve a oportunidade de se arrepender. E ele pediu, ele caiu em si. Jonas caiu em si. Ele pediu perdão para o Senhor. E o Senhor, o que o Senhor faz quando nós pedimos perdão para Ele? Ele nos purifica de toda injustiça. Ele nos concede novas oportunidades. Amém? Então, esses são alguns exemplos. Mas nós temos aí o exemplo do povo de Israel. O Senhor deu para o seu povo as suas leis, mas todavia o povo quis fazer o que eles quiseram. E todas as vezes que eles fizeram o que eles bem entendiam, eles caíram em desgraça. Esse é o caminho do ímpio, o caminho daquele que pratica a injustiça, aquele que anda em seus próprios caminhos, né? Então, gente, são muitos personagens bíblicos que, em alguns momentos, se perderam no foco. O nosso alvo tem que ser Cristo. Saiu do alvo, nós estamos perdidos. Não é Deus que permite coisas ruins sobrevirem sobre as nossas vidas, mas nós, quando praticamos a iniquidade, o pecado, a transgressão das leis de Deus, nós caímos, nós nos afastamos de Deus e nós caímos em desgraça. Então, não é Deus, irmãos. Deus, ele é justo, ele é amoroso. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando ele diz que ele é o caminho, é porque ele nos deu as suas leis. Ele falou: anda por aqui, meu filho, porque aqui eu vou te abençoar. Mas quando você decidir fazer do seu jeito, você escolher o caminho que você vai seguir, aí simplesmente você se afastou da vontade de Deus. Você quis, você achou que você era capaz sozinho. E eu te digo, sozinho nós não somos nada. Então, aqui no verso 6, o Senhor diz assim para aquele que se apoia no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, na força do seu braço, na sua capacidade intelectual, nas suas faculdades, tá? Deus, ele vem e diz assim para aquele que confia em si mesmo: esse será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade. Quando ela vier, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Irmãos, o que essa passagem nos diz aqui? Quando você trilha o seu próprio caminho, deixa de lado os mandados do Senhor. Qualquer direção que você tomar sem Deus, o seu caminho é um caminho sem volta, é um caminho perdido. Até que
na misericórdia de Deus, Ele ainda nos dá, não para todos, mas Ele dá oportunidade para todos, agora, para você escolher agora, tá? Assim como Jonas dentro do peixe caiu em si, alguns têm essa oportunidade, outros não, infelizmente. Mas a oportunidade nos é dada a cada segundo da nossa vida. Agora vem Deus, ele tem uma palavra, não de maldição que ele nos lança, mas ele nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho que nós queremos trilhar. Então ele diz: se você andar pelos caminhos, seguir as minhas leis, eu não precisava fazer isso não. Mas se você andar nos meus caminhos, que são caminhos de justiça, são caminhos de verdade, eu irei te abençoar. Eu vou derramar a bênção sobre você. Eu vou te fazer cavalgar sobre os altos da terra. Mas se você quiser andar do seu jeito aí, é com você, tá? Pode ser que você vai dar bem. Pode ser que você vai ganhar o mundo. Mas a chance de você perder a sua alma é muito grande, tá? Mas aí vem uma palavra de bênção aqui. Verso 7, capítulo 17 do livro de Jeremias. O Senhor nos diz assim: agora, bem, eu falei para aquele que quer fazer do seu jeito. Quer fazer do seu jeito? Tudo bem. Só que aí depois não vem reclamar. Agora, quando você faz do jeito que eu peço, eu te digo o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse será como a árvore plantada, verso 8, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, né? Nem deixa de dar fruto. Irmãos, é tão simples. Se você não tem o hábito, se você não conhece os mandamentos de Deus, está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. Deus deu as suas leis para o seu servo Moisés lá no Monte Sinai. Moisés ficou lá 40 dias no monte, falando com Deus, recebendo instruções, porque Deus queria fazer do seu povo um povo exemplo para todas as outras nações, para que aquelas nações pudessem se converter dos seus maus caminhos. Mas, infelizmente, este povo eleito de Deus, escolhido de Deus, não conseguiu ser o exemplo. Quando foi o exemplo, andou na justiça de Deus, receberam bênçãos sem medida, prosperavam. Mas quando eles achavam que estava tudo muito bom, aí eles começavam a fazer a sua maneira e, infelizmente, caíam nas garras do inimigo. Tá? Então, eu vou seguir aqui, porque a palavra tem mais muito a falar que Deus quer de mim e de você, tá? No verso 9 do capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Irmãos, o único que conhece os desígnios do nosso coração é Jesus. Por isso, muitas vezes as pessoas não entendem porque alguns são abençoados, outros não. Apesar de não andar nos caminhos do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que não nos será levado o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, que você começa a entendê-la, aí você já não é mais inocente. E ainda assim você andar nos desejos do teu coração, aí já não é
mais inocente, já não é mais ignorante acerca da palavra do Senhor. Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Tem gente que fala assim, mas a gente não é salvo por obras. Não, nós não somos salvos por obras, nem pela lei. Não, não somos. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a nossa fé em Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie, mas essa parte quase ninguém fala dela, né? Mas para boas obras, ou seja, se eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma, irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou guardar a lei de Deus, porque a lei de Deus é santa, é justa e é boa. Foi o próprio Deus que escreveu com o seu próprio dedo nas duas tábuas de pedra, tábuas do testemunho, a aliança entre Deus e o seu povo. Tá? Agora, se você acha que não tem mais que guardar a lei de Deus, ok, tudo bem, irmão. Tudo bem. Só que aí, sinto muito lhe informar, mas você não está em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquelas coisas que eu praticava antes de conhecer a Cristo, eu não pratico mais. Então, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostro diante de imagens de escultura, né? Nem de semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra. O meu único e soberano, suficiente Salvador é Jesus, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço nada do meu irmão. Esses são mandamentos de Deus. Você está em Cristo, você não pratica nada disso. Então, eu te digo também que dentro desses mandamentos, o quarto mandamento, o Senhor nos fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tá? Não, então só o sábado que foi extinto da lei? Irmãos, não temos base bíblica nenhuma para dizer isso. Outro dia eu vi um exemplo, o cara falou assim, ele só colocou um versinho, que eu acho que nem é nem é o verso todo. Ele diz assim: mas o meu pai, falando sobre Jesus, testemunhando o Senhor, distorcendo a palavra de Deus. Ele diz assim: mas o meu pai que está no céu está trabalhando até agora. Você entendeu, irmão? Ele usa as palavras do próprio Deus para distorcer o evangelho. É isso aí. Então, esse simples verso distorce toda a palavra de Deus. Mas Jesus é o Senhor do sábado. É claro que é. Irmãos, Ele que criou a terra e todo o seu exército. Gênesis 2, versos de 1 a 3. Ao terminar Deus toda a sua obra, abençoou o dia sétimo e o santificou. O que é isso, irmãos? Santificou, o dia santo é um dia separado para um propósito sagrado de adorar o nosso único e suficiente Salvador. Ou você não sabe que Jesus é o Criador? Se você não sabe, estou te contando, está lá em João, capítulo 1, verso do 1 até o 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Irmãos, nós temos um único Deus, soberano. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? É claro que Jesus é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado. E aí, como se não bastasse lá no Gênesis ele abençoar e santificar o dia de sábado, o que ele fez?
O povo ficou muitos anos lá no Egito, o povo de Deus, né? Escravos, 400 e mais 400 anos, não somente de escravidão, tá? Mas ficou 420 anos lá no Egito. Tinham se esquecido das leis, dos bons hábitos que Deus nos instruiu. E Moisés, Deus fez questão de colocar essas leis e entregá-las a Moisés, e ele colocou lá no quarto mandamento, naquela primeira parte dos mandamentos, onde Jesus mencionou sobre honre o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Ou seja, pratica a justiça do Senhor, coloque o Senhor Deus em primeiro lugar e o resto ele vai fazer por você, irmão. Tá? Então não se esqueça. Ele colocou lá assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse dia, você tem 7 dias na semana. Ele te deu 6 dias para você fazer toda a sua obra, mas o sábado é o dia do Senhor. Nesse dia não, irmão. Nesse dia aí o seu empregado vai trabalhar debaixo de suas portas, não. Não o visitante, nem seu animal. Certo? Pensem nisso, tá? Ah, mas essa lei aí é do Velho Testamento. Ah, é? Mateus 5, verso 17 até o 19, Jesus disse: eu não vim abolir a lei, muito menos os profetas. Ou seja, eu não vim abolir a lei que eu entreguei ao meu servo Moisés para você ser minha testemunha nessa terra. Eu não vim aqui para abolir, eu vim para cumprir. E antes que tudo se cumpra, nenhum i, nenhum tio será mudado dessa lei. Tá? Então aqui o profeta continua falando as palavras do Senhor. Verso 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti. Você lembra daquela passagem onde fala assim, que quando Jesus voltar com poder e grande glória, uns vão se alegrar abundantemente, enquanto outros virão para a vergonha eterna. Então, aqui o Senhor só está exortando, irmãos. O Senhor sempre falou através da boca dos seus profetas, seus servos. Os que se apartam de ti. Como a gente se aparta do Senhor, irmão? Quando eu quero fazer do meu jeito. Quando eu deixo de obedecer os mandamentos de Deus. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí o profeta pede: cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Irmãos, louvor não é só cantar, não. Hinos, não. Você louva o Senhor quando você honra Ele no sábado, no dia dele, que Ele pediu. Você honra o Senhor quando você deixa o conforto da sua casa e vai para a igreja. Quando você vai visitar um irmão que está passando dificuldade. Quando você vai visitar um órfão, uma viúva, um doente, um parente. Quando você ajuda alguém que está mendigando. Pois não se estranha quando Jesus vier e falar: eu não te conheço. Aí ele vai falar assim: mas eu estive nu, você não me vestiu. Eu estive com frio, você não me agasalhou. Eu estive com fome, você não me alimentou. Ah, mas quando foi que eu não fiz isso, Senhor? Quando você não fez a um destes pequeninos. Ele está se referindo às pessoas pobres, às pessoas humildes. Irmãos. Então, quando a gente faz o bem, a gente está louvando o Senhor. Quando a gente obedece suas leis, nós estamos o honrando. Esse capítulo 17 tem um título que diz assim, ó, na segunda parte: a santificação do sábado. Assim diz o Senhor, verso 21, guardai-vos por vossa alma, por vossa alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma? Não carregueis cargas no dia de sábado, nem fazeis
a entrar pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. O que eu falei ontem, irmãos? A palavra do Senhor é dada para nós desde o princípio. Essas leis do Senhor não foram dadas para Moisés, não. Lá, Abraão, achou graça ao Senhor porque ele temeu, ele creu no Senhor e guardou os seus mandamentos. Tá? Continua aqui, ó. Contudo, eles não faz com vossos pais, pois eles não deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem disciplina. Ou seja, nossos pais fizeram como eles quiseram. Eles desprezaram o sacrifício de Cristo. Quando eu deixo de guardar os mandamentos do Senhor e apoio no meu próprio entendimento, no meu irmão ou nas minhas faculdades, eu deixo de lado o Senhor. Quando eu deixo de dizimar, de ofertar, irmão, eu estou confiando naquele recurso ali, naqueles míseros 10% que o Senhor te dá 100%, te pede apenas 10%. Ele te dá 7 dias, você não tem coragem de deixar um dia para o Senhor. Os mandamentos do Senhor são justos, eles não são pesados. Então aqui o Senhor fala mais acerca do sábado. Mas aqui a palavra do Senhor se completa. É sempre a mesma coisa. Se você me obedecer, obedecer ao quê, gente? Aos meus mandamentos. Se você despreza, você vai ser abençoado. Se você desprezar, você, infelizmente, vai procurar a sua própria ruína. Capítulo 18 de Jeremias, verso 15. Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a ídolos vãos, os quais os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por atalhos, por estradas não aplanadas. Verso 17. Como vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrarei as costas e não o rosto. O Senhor vai, no dia do Senhor, a palavra diz que vai haverá um clamor tão grande como se nunca houve antes. Mostrarei as costas e não o rosto. O Senhor hoje mostrou o seu rosto para nós, porque Ele nos deu uma nova oportunidade. Agora, no dia da sua perdição, no dia que Ele vier, não vai ter mais essa oportunidade, irmão. Por isso, a oportunidade que Deus nos dá é agora. Isso são palavras do Senhor, tá? Vamos agora para o verso 19. Capítulo 19 de Jeremias. No verso 15, diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Gente, o Deus de Israel não significa que é o Deus exclusivo da nação israelita. A nação de Israel tem por patriarca Abraão, servo do Senhor. E esse povo, como eu disse antes, era para ser um exemplo de obediência a Deus e um povo que receberia bênçãos sem medida do Senhor. Essas mesmas bênçãos, esses mesmos mandamentos, o Senhor é os mesmos daquela época. Como aquele povo não deu exemplo, muitos de nós hoje também não estamos dando exemplo. Não estamos sendo verdadeiros testemunhos do Senhor, mas estamos sendo enganados pelo inimigo. Estamos sendo seduzidos por ele, porque ele quer nos desviar, tirar-nos do foco de obedecer às leis do Senhor. E quando eu vou fazer de qualquer jeito, do meu jeito, eu estou agradando o inimigo, eu estou cavando a minha própria sepultura. Então, ouvi, trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas,
todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a sua cerviz, para não ouvir as minhas palavras. Irmãos, se lá em Israel, lá no Egito, os israelitas, os egípcios, vendo os sinais que o Senhor operara no meio do seu povo e se convertessem, o Senhor tinha livrado aquela nação. E eles teriam tomado parte na Terra Santa, assim como os israelitas. Se aquelas nações guiadas por Deus através do seu servo Moisés, e depois sucedendo ele Josué, se aquelas nações ali tivessem ouvido os sinais que o Senhor estava enviando, o Senhor teria perdoado aquele povo. Assim como o Senhor, depois de enviar Jonas desviado dos caminhos do Senhor, mas voltou, se consertou, pregou para a cidade de Nínive. O Senhor livrou aquela cidade. Irmãos, o Senhor quer te salvar. Volte-se para o Senhor. Ele te ama. Jesus te ama, irmão. E ele ainda, os sinais que ele falou, que ele profetizou, já se cumpriram. Já todos se cumpriram. Ele não voltou ainda porque ele está te esperando. E eu oro em nome de Jesus para que você, ao ouvir essa palavra, tudo que eu falei aqui, irmão, está na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, é o nosso manual, é o nosso caminho de salvação. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de hoje, juntos, podermos meditar em Tua palavra, que são palavras de vida, são palavras de salvação. Senhor, eu oro pedindo e agradecendo pela vida, pela saúde, pela família e por cada irmão que irá ouvir este vídeo. Que seja uma palavra de exortação, porque o Senhor quer nos salvar. Amém. Eu oro em nome de Jesus. Gente, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, né? O Senhor é o nosso Deus, o nosso Jesus. Ele que veio a este mundo para nos salvar. Não vira as costas para ele, não, irmão. Ele está aí do seu lado. Ele só quer que você fale com ele, que você se volte para ele. Ele fala, vinde a mim como estás. Ele fala, eis que estou à porta e bato, não endureçais o vosso coração. Irmãos, não rejeitem o sacrifício que Deus fez por você na cruz do Calvário, tá? O Espírito do Senhor está te falando nesta noite. Volte para o Senhor. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Pois Jesus diz que tudo que nós pedirmos no nome dele, ele fará por nós. Agora tem uma coisa, irmãos, está lá em Provérbios. Vê se eu acho aqui. Provérbios 28. Deixa eu ver se eu estou certo. Provérbios 28. Eu vou ler aqui para você não dizer que o que desvia, olha essa palavra, Provérbios 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Irmão, tudo que você for pedir, peça em nome de Jesus, tá? Mas, para Jesus ouvir a sua oração, irmãos, você tem que estar vivendo de acordo com a vontade dele. Às vezes você é invejoso, você cobiça o alheio, você fala palavras más, testemunha contra o seu próximo. Às vezes você está em adultério. Às vezes você que é solteiro está em fornicação. Irmãos,
Às vezes você que não está honrando seus pais, você que não está guardando o sábado do Senhor, você que é um idólatra, irmãos, se conver. Como que você quer que receber bênçãos de Deus, irmãos? Fora da vontade dele, fazendo tudo que ele abomina. Meus irmãos, cuidado, cuidado. O Senhor é amor, mas é um fogo consumidor, porque um dia a gente não é salvo nem pela lei, mas nós guardamos a lei porque nós estamos em Cristo Jesus, e se estamos em Cristo Jesus, nós obedecemos as suas leis. Nós não somos salvos por obras, irmãos, somos salvos pela graça. Mas se você acha que Jesus morreu para que nós andássemos fazendo mal? Claro que não. Boas obras têm que fluírem de nós. Nós somos testemunhas de Cristo nessa terra. Amém? Um abraço a todos, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade. Deus abençoe a todos vocês.